Olá, educadoras! Olá, educadores de todo o Brasil, de todo o mundo! Olá a todos vocês ligados aqui na rede pedagógica. Estamos aqui para mais uma transmissão, isso mesmo, uma transmissão acadêmica nessa noite de aprendizagem e de interação, isso mesmo. O nosso encontro aqui é muito rico, não é mesmo? É uma esfera pública de aprendizagem, é onde nós nos realizamos, é onde nós nos integramos como pessoas. Eu não disse entregando, nos entregamos, mas nos integramos, porque realmente nós só somos completos quando nós estamos conectados juntos, não é mesmo? Gente, essa transmissão, ela faz parte do projeto Rede Leitura. Você já faz parte do projeto Rede Leitura? Esse é um movimento transnacional para a promoção da leitura. Logicamente, nós temos aqui um carinho especial para a situação do Brasil, onde os índices de leitura são muito baixos, não é mesmo? Já comentei aqui com vocês outro dia, né, que os nossos resultados naquele teste, o PISA, que é um exame internacional aplicado em estudantes de vários países aos 15 anos de idade, os nossos resultados no PISA estão muito baixos, não é mesmo? Gente, olha, e tem muita coisa legal para nós descobrirmos na literatura. Isso mesmo, olha que coisa bacana, você ensinando pode aprender e as suas crianças podem se letrar, se alfabetizar, cada vez mais se desenvolver por meio, né, do texto escrito, que é uma maravilha, né, gente? É um tesouro inesgotável. E hoje, nessa transmissão, nós teremos aqui uma conversa muito interessante sobre produção cultural e literatura. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Gilberto Lacerda. Ele que é, né, docente da Universidade de Brasília e tem, né, pós-graduações, mestrado, doutorado no exterior. É uma pessoa com excelente formação. Olha, eu falei aqui do projeto Rede Leitura, mas não disse para você como é que você pode fazer parte. Muita gente, milhares de pessoas já estão fazendo parte desse projeto. Para se inscrever, basta você ir, vou dar aqui o caminho das pedras, basta você ir no site www.redeleitura.com.br e lá você vai se inscrever no curso Literatura Digital. Gente, que é um treinamento, eu tenho aqui uma novidade para vocês que vocês vão adorar. Esse treinamento que vai capacitar, formar professores para utilizar uma plataforma digital que promove, que difunde a leitura. Estou aqui falando do elefante letrado, isso mesmo. Nessa formação, você vai aprender a manusear a plataforma Elefante Letrado. E com acesso grátis, não é, gente? É uma plataforma que realmente ela tem um acervo muito grande, ela tem muitas atividades, muitas funcionalidades. E você que participa do projeto Rede Leitura tem acesso gratuito a essa plataforma. E vejam, o acesso para quem já se inscreveu se encerraria amanhã. Mas há pedidos, né? Milhares de pedidos, nós estamos prorrogando, olha só, o acesso gratuito à plataforma Elefante Letrado por mais 7 dias. Isso mesmo, então a partir de amanhã você conta mais 7 dias de acesso gratuito, porque nós queremos que todos vocês que estão participando do projeto fiquem experts, né? E saboreiem bastante, gente, o acervo do Elefante Letrado, que tem centenas de livros. Olha que interessante, se você prescrever, vou usar aqui uma linguagem da medicina, né, para os seus alunos, 3, 4 livros, você vai gastar mais, as famílias vão gastar mais do que se você, né,
prescrever se as famílias adquirirem o acesso anual do Elefante Letrado, que tem um acervo muito grande, atividades prontas e tudo já articulado com a Base Nacional Comum Curricular. Não é? Pensando, gente, juntos, nós conseguimos construir muito mais. E nessa plataforma Elefante Letrado, nós já temos aí uma produção muito grande, tudo ou muita coisa já foi pensada para ajudar você a trabalhar com seus pequenos da melhor forma possível e com todos os recursos, né? A leitura e a literatura. Gente, olha, privar as crianças da leitura, da literatura, né? É um pecado, né? Vou usar aqui até uma palavra da religião. A rede pedagógica separa bem, né? Aqui religião e educação são coisas bem distintas. Nós não misturamos as coisas, mas eu vou me permitir usar aqui essa palavra que expressa bem o que eu quero dizer. É um pecado privar as crianças da literatura. Muitos livros interessantíssimos, né? Muitos livros que ajudam a desenvolver a imaginação das crianças, né, gente? Eu mesmo recordo da minha infância, eu tenho certeza que vocês também, aqueles livros seminais, aqueles livros que foram sementinhas plantadas na nossa cabeça, não é? E que vão brotando, germinando e gerando frutos. Muitas vezes as pessoas, né, crescem desajustadas, mal formadas, né, acabam tendo problemas aí, vão parar na prisão, não é? Acabam tendo uma vida realmente toda desorganizada. Por quê? Porque faltou educação ou porque faltou leitura. A leitura realmente é uma luz que vai iluminando a mente da pessoa, a mente da criança. Tá certo? Nós tivemos aqui, né, uma aula live, estou chamando aqui de live aula, né? Já ouviu falar em live action? Então, live aula, que é o quê? Uma aula rica, uma aula viva e ao vivo. Estou brincando aqui com a expressão live, não é? Porque vocês participam, o professor vem, discute, a gente faz aqui a mediação e vamos produzindo um rescaldo muito interessante. Nós tivemos aqui uma live aula interativa com Ilan Breman, em que ele contou a história da literatura, a história do livro, né? Que história antiga, né, gente? A história do livro é quase tão antiga como a história da civilização. E outro dia nós postamos aqui na rede pedagógica, né, que nada pode substituir o velho e bom livro. Realmente eu não conheço nenhuma sociedade, por mais avançada que ela seja, que tenha substituído o livro, né? Realmente nós não conhecemos nenhuma sociedade, nenhuma nação que tenha substituído o livro, porque o livro é indispensável, não é mesmo? Então, o projeto Rede Leitura é um projeto para disseminar a leitura e as competências inerentes à leitura. Eu sou professor, vocês, a maioria aqui participando dessa live aqui, ou que vai acessar essa live depois, é professor, é professora, é educador, é pai e é mãe. E nós sabemos, né, gente, nós sabemos que a leitura, a capacidade de ler, de compreender o livro, as coisas, as pessoas, ela é fundamental, não é? Ela é fundamental. Por quê? Porque ela é, na verdade, vamos colocar assim, um pré-requisito para o conhecimento se produzir. Aristóteles dizia, né, que todo o conhecimento é mediado pela razão. E é bem interessante, a palavra razão, né, para os gregos, logos, ela tem a mesma base da palavra lógica, da palavra verbo e da palavra palavra. Isso quer dizer o seguinte, né, que todo conhecimento é mediado pelos sentidos e os sentidos se produzem a partir da palavra. Então, a pessoa que tem habilidade para decodificar, né? Para decodificar bem as informações, para fazer um bom escaneamento do mundo, da realidade, dos cenários todos, essa pessoa realmente vai ser plena ou vai ter condições de chegar à plenitude como pessoa
muito mais rapidamente. Agora, gente, eu fico realmente chocado. Eu tenho certeza que vocês também. Eu vou pedir aqui até a produção, tem um barulhinho ali no teclado, né? Tá me incomodando aqui um pouco. Olha só, gente, eu tenho certeza que vocês conheceram, né? Conheceram pessoas com um potencial imenso, pessoas que chegaram à velhice, né? Sem serem alfabetizadas. E pessoas que mesmo assim demonstram um grau de cultura, de equilíbrio muito grande. E eu fico pensando, né? O que teria sido desse senhor, dessa senhora, se eles tivessem tido, né, a oportunidade de ler bons livros, de ter bons professores, de ter boas escolas, não é, gente? Se vocês pensarem bem, um dos grandes problemas do Brasil é a falta de acesso à escola, falta de acesso à educação, falta de acesso ao livro e falta de acesso à palavra. Isso mesmo, falta de acesso à palavra. Porque, gente, o mundo, às vezes, né, tem muitas palavras aí, mas palavras distorcidas, não é? Fake news, não é? Palavras que são, na verdade, mentirosas, falsas. E para a pessoa sobreviver nesse mundo, ela precisa ter um grande senso crítico, a capacidade de penetrar dentro da palavra, né, de ir fundo nas coisas. E isso só um bom letramento pode fazer. E a Rede Leitura é um projeto que visa a fomentar, né, essas habilidades para você, né, para as crianças também, serem cada vez melhores ledores da realidade em sua volta, serem cidadãos, né, plenos, cidadãos críticos, pessoas plenas, pessoas críticas e, fundamentalmente, pessoas felizes, né? Pessoas felizes, pessoas que se sintam realizadas, não é mesmo? Então, para participar do projeto Rede Leitura, você pode ir em www.redepedagógica.com.br desculpa, eu falei com o endereço errado, www.redeleitura.com.br. Quero aqui cumprimentar as pessoas que estão participando aqui dessa live, por exemplo, a Bia 4539. Grande beijo, grande abraço, Bia. Obrigado por participar. E também, ó, Janiere, nome muito legal, nome diferente, né? Janiere Costa, seja muito bem-vinda. Um abraço muito forte para vocês. Gente, olha, nós pedimos outro dia um post aqui na Rede Pedagógica para você, professor, professora, educador, pai e mãe, darem sugestões sobre como trabalhar a leitura e também como aproximar a escola e as famílias. Dois assuntos aqui que estão realmente rolando na Rede Pedagógica são esses temas, a importância da leitura e também a importância da participação das famílias no processo de escolarização das crianças, e especialmente nessa fase aí de pandemia. Aqui em Brasília nós estamos agora em meio a um lockdown, isso mesmo. Eu via, né, que a Inglaterra passou por vários lockdowns. Você sabe o que é isso? Lockdown, lock é de trancar, né? Você ficar trancado em casa. Isso já aconteceu em vários lugares, em várias épocas, para contenção de pandemias. E aqui em Brasília está assim, as pessoas estão agora sob lockdown, né? Para evitar a, né, propagação do novo coronavírus, da Covid-19, não é, gente? Então, nessa fase aí de pandemia, a participação das famílias no acompanhamento dos pais é muito importante. Eu mesmo tenho um aqui em casa, um menininho de 8 anos, o Ryan, ele é bem difícil de se adaptar ao ensino remoto, ele fica muito agitado. Se deixar, realmente ele, né, não estuda, dispersa, vai para um joguinho, vai para outro, nós temos que ficar em cima ali, senão não funciona para ele, né? Então nós perguntamos, né, para as famílias, né, perguntando aos professores, aos educadores, né, para darem sugestões sobre como aproximar a família e a escola, especialmente neste momento. E nós recebemos aqui, por exemplo, né, um comentário da professora Carmo, né? E a professora Carmo
Deixa eu pegar aqui, a produção pegou aqui meu papelzinho com o nome dela, por isso que eu até dei uma gaguejada aqui. Mas desse papelzinho, gente, ela estava dizendo do problema de você, né, lidar com as famílias, especialmente trabalhando também a leitura, porque as próprias famílias muitas vezes estão desestruturadas, né, as famílias estão desestruturadas, e as famílias também, né, muitas das famílias não passaram pelo processo de educação, né, de escolarização. Então, como é que o papai e mamãe vão ajudar aí as suas crianças se eles mesmos não tiveram oportunidades, né, de estudar direito, né? Ou, a gente sabe disso também, muitos pais, muitas mães trabalham o dia todo, trabalhos difíceis, né? Muitos pegando aí transporte coletivo, né? Até o momento, né, de interação com os filhos é bastante escasso. Então, como essas famílias podem ajudar a acompanhar, né, as suas crianças, né, se elas não têm condições, né, formação para isso? Então, o nosso país é um país complicado. Eu vi que uma seguidora também sugeriu, né, que fossem introduzidas políticas públicas, realmente, né, políticas públicas, o próprio Estado participando, ajudando as famílias a desempenhar esse papel tão importante que é a escolarização dos filhos, não é mesmo? Isso é fundamental, isso é importante e a educação é dever de todos, especialmente do Estado. Deixa eu ver, pessoal, se o professor Gilberto Lacerda já está aqui para participar dessa live. Nós tentamos aqui falar com ele um pouquinho mais cedo. Ele não tinha chegado ainda, mas depois eu me lembrei que ele estaria em uma aula na Universidade de Brasília. Por isso, então, que ele não estava respondendo às nossas ligações. Gente, o professor Gilberto Lacerda, ele é pós-doutor. Ele tem estudos, né, pesquisas muito interessantes na área da produção cultural, na área também, né, da educação tecnológica. E como é importante, gente, a gente fazer, né, esse link entre a tecnologia e o letramento, né? A própria plataforma Elefante Letrado faz essa ponte aí entre, de um lado, a tecnologia e do outro aí, o letramento. Então fica bem legal fazendo essa ponte, né? As coisas realmente ficarão bem mais tranquilas para o professor e para também as crianças. A gente tentei logar aqui o professor, realmente não funcionou. Vou pedir aqui a produção para sugerir que o professor reinicie o celular, né? Quando acontece esse probleminha aqui é porque realmente o celular pode estar com o aplicativo desatualizado, né? Então, nesse caso, a pessoa não consegue se conectar aqui na live. Deixa eu tentar aqui mais uma vez aqui com o professor Gilberto Lacerda. Conversamos aqui o dia todo, tá, gente? Se nós chegarmos aqui para bater esse papo acadêmico aqui com vocês, a gente faz um preparo muito grande, um debate muito grande, para chegarmos aqui, né, a um resultado que seja o mais benéfico possível a todos vocês que estão participando dessa formação. Como eu disse antes, para os que chegaram depois, esse conteúdo dessa live integra o projeto Rede Leitura e faz parte aí do curso Educação Digital, né? Nós já temos aí milhares de pessoas participando, de pessoas inscritas, e para se inscrever, basta ir no site www.redeleitura.com.br. Realmente não funcionou a conexão do professor, mas a produção vai tentar fazer esse link aqui com ele. Enquanto isso, deixa eu divulgar aqui para vocês, gente, um evento que está sendo aí fantástico, sensacional, né? Estou falando só da preparação, do planejamento desse evento, que é a Sexta Semana Rede Pedagógica. A Sexta Semana Rede Pedagógica é uma formação, um curso gratuito para educadores, que vai acontecer do dia 22 ao dia 29 de maio deste ano. E o tema é Arte-Movimento. Nós vamos fazer aí, né, essa imbricação entre, de um lado, a arte, as diversas expressões
artísticas, né? E de outro, a educação física, né? A cultura do corpo, que também é fundamental, né? A mente tem que ser sã, mas o corpo também precisa ser sã. E é engraçado, gente, eu me lembro, olha só, no curso que eu fiz de jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais, uma das disciplinas mais marcantes, mais importantes, foi a disciplina de educação física. Muito interessante, né? Algumas faculdades ainda mantêm essas disciplinas de educação física. Infelizmente, muitas outras excluíram essa disciplina, que é fundamental desde a educação infantil até o ensino superior. Por quê? Hoje, gente, nós vemos aí países desenvolvidos, como os Estados Unidos, com grandes problemas em torno da obesidade, por exemplo, que é o quê? As pessoas realmente, né, existem muitos problemas, né, em torno da obesidade, mas muitas vezes faltou educação física. Ou então pessoas aí morrendo muito cedo, com problemas graves de saúde, mas por quê? Porque não deram atenção ao corpo, né? Quando você estuda história antiga, história da Grécia Antiga, você vai ver que existiam duas cidades, né, muito importantes na Grécia. Eram várias cidades-estado, mas essas duas eram mais importantes. Uma era Atenas e a outra era Esparta. E as duas, né, disputavam hegemonia na região e até no mundo. Interessantemente, na cidade de Atenas, né, o foco era na mente, na ética, na educação, né, na educação da mente. E no caso de Esparta, o foco era na educação do corpo, que também era muito importante. Então, essas duas cidades tinham cada uma as suas prioridades, né? Mas a Grécia, como um todo, né, na verdade, ela foi se desenvolvendo para dar importância tanto ao corpo como à mente. Se você ler autores como Platão, por exemplo, você vai ver isso aí nos textos de Platão, a importância que se dá ao corpo e também à mente. Então, na sexta semana Rede Pedagógica, nós vamos fazer aqui uma conversa, né, um estudo, um debate, um fórum imenso sobre arte e movimento, e você pode se inscrever, é 100% grátis e garante certificado de 120 horas. Vou tentar aqui novamente, né, introduzir o professor Gilberto Lacerda. Gente, o Instagram, até para mim aqui está diferente o botão aqui de adicionar. Eu realmente quero até parabenizar, tá, as pessoas que fazem, né, que desenvolvem o Instagram. É uma ferramenta sensacional. Outro dia eu fiquei realmente emocionado, porque eu fiquei sabendo que alunos que eu tive, gente, há anos atrás, né? Eu já fui professor de português, de inglês, de literatura, né? Ainda hoje eu sou professor, mas estou no ensino superior. Mas crianças, adolescentes daquela época estão seguindo a rede pedagógica e muitos deles começando a usar o Instagram só para seguir a rede pedagógica, porque a rede pedagógica está muito imbricada aí, muito embrenhada com o Instagram. E é um aplicativo que tem se desenvolvido muito rapidamente, cada dia são mais funções, é um aplicativo que realmente dá muitas possibilidades de interação, não é? Então, realmente a gente fica um pouco incomodado aí com as atualizações que impedem, às vezes, a conexão rápida de professores, como é o caso aqui agora com o professor Gilberto, mas tudo isso é para deixar a sua experiência de interação no aplicativo ainda melhor, não é? Cada vez mais o aplicativo está melhor. Deixa eu tentar, então, introduzir aqui o professor Gilberto. A gente estava numa aula na Universidade de Brasília e de lá ele já faria essa conexão aqui direto com a gente aqui na rede. Professor Gilberto, tudo bem? Eu estou, e você? Tudo jóia. É um grande prazer aí encontrar você aqui mais uma vez na rede pedagógica, né, professor? Ah, obrigado, o prazer é todo meu. Desculpa aí o atraso, eu não sei o que aconteceu. Pedi uma atualização, eu atualizei. Ah, não, acontece, sem problema. Professor, já quebrando aqui todos os protocolos, eu queria saber qual que era o tema dessa aula que você estava ministrando agora na Universidade de Brasília.
Ah, eu tenho ele aqui. Eu dei uma aula cujo tema era o que são as tecnologias digitais. Era uma aula chamada, o tema era esse, as tecnologias digitais e seu impacto na educação. Então, eu abordei conceitos novos, como a sala de aula ampliada, como essa aqui, as situações pedagógicas síncronas, assíncronas, o que é o presencial conectado, como que o professor pode transitar nisso tudo, não é? As novas formas do contrato didático, da relação entre professores e alunos, né? E recentemente, juntamente com um grupo de alunos, eu desenvolvi um aplicativo gratuito. Inclusive, a primeira live que eu fiz aqui para vocês foi sobre dispositivos digitais gratuitos para o professor. E depois eu recomendei vários. No meu Instagram, eu coloquei vários lá. Um deles é esse, então talvez as pessoas já conheçam. Ele se chama Vida de Inseto. É um aplicativo gratuito, está nas lojas digitais, na Apple Store ou na Android. Foi desenvolvido pela minha equipe. E ele além de ser muito bacana, eu estou muito orgulhoso, muito feliz, que ele está rodando o mundo, no Brasil inteiro. Ele é um experimento, ele coloca o professor experimentando isso, experimentando a aprendizagem colaborativa em rede, experimentando a descentralização da relação educativa, a aprendizagem nômade, as atividades assíncronas. Então, esse foi o final da minha aula. Eu trabalhei sobre o impacto das tecnologias na educação e terminei na exploração do aplicativo Vida de Inseto, que, além do mais, ensina sobre os insetos. Ah, muito bem, professor. E o nosso tema aqui hoje, né? Esse tema é bem interessante, mas o nosso tema aqui também não fica para trás, que é leitura, literatura e produção cultural. Professor, eu Isso. lembro do meu curso de jornalismo, nós lemos um livro lá chamado Notícia, um produto à venda, não é? E a discussão em torno desse livro, né, foi o efeito, né, que essa mercantilização da notícia, da informação, né, provocou na formação da civilização ocidental. Então, essa palavra produção, produto, ela tem um sentido também um pouco pejorativo, não é mesmo, professor? Então, o sentido da palavra produto empregada aqui é porque o livro ele sempre é revestido de uma intencionalidade. Ele é produzido por alguém. Alguém faz o livro. O livro ele não é uma fruta, não tem uma árvore lá que você colhe um livro. Ele sempre está revestido de uma intencionalidade. Ou você quer contar uma história, ou você quer uma história ficcional ou uma história verdadeira, ou você quer apresentar os relatos de uma pesquisa, ou é um livro de autoajuda, ou você quer conduzir alguém numa direção ou em outra, ou é um livro de receitas. Ele sempre tem uma intencionalidade. Então é nesse sentido, ele é produzido, ele é o resultado de uma abordagem de engenharia, digamos assim, né? Em que um indivíduo, por exemplo, um professor, ou um autor, que não seja professor, planeja um livro, cria personagens, os coloca em relacionamento, adapta para uma determinada faixa etária e chega a um produto, a um resultado. Ah, muito bem. Professor, isso me lembra até o conceito de trabalho, né? Uma coisa bem interessante, mas alguns autores, como por exemplo o David Ricardo da Economia, colocam a importância do trabalho, né? O trabalho como um instrumento, um recurso, né, por meio do qual nós, as pessoas, transformamos o mundo. E a produção, então, cultural, né, seria uma espécie de trabalho nesse sentido, não é mesmo? Sem dúvida, e bastante disciplinada, não é? É muito comum nós lermos relatos de escritores
que colocam em evidência o seu processo criativo, né? Ele é baseado em muita disciplina, né? Um dia desse eu me lembro, eu lia sobre o processo criativo da Lígia Fagundes Telles, uma grande escritora brasileira, né? Ela tinha um processo criativo bastante disciplinado. Ela acordava, tomava café, ia para a mesa, trabalhava de 8 a meio-dia, parava. É um trabalho, né? É um trabalho. A criatividade, no caso do escritor, revestida de intencionalidades, que podem ser didáticas, ou podem ser lúdicas, ou seja lá o que for, ela é domada, né? Ele vai colocando ela ali para ele sair de um ponto A, chegar num ponto B, porque senão ele não acaba nunca. É verdade, é verdade. Gente, aí o trabalho aqui, logicamente, tem um sentido muito mais amplo, né? A gente pode já ver a expressão homo faber, por exemplo, homem que fabrica as coisas, mas o professor, né, Gilberto Lacerda está destacando aqui uma espécie de trabalho, né, que tem conexão com algumas coisas, porque o livro, eu consigo assim, indicar aqui, professor Gilberto, já pensar no livro como um trabalho, né, vamos dizer assim, cultural, um construto cultural, não é? O livro como um instrumento também pedagógico, né? Um livro didático, por exemplo, não é? Sem dúvida, o livro é portador de cultura, seja ela qual for, né? Para o bem ou para o mal. É verdade, é verdade. Então, nós podemos pensar assim, né, rapidamente aqui o livro como, né, um construto cultural, né, como um instrumento para a difusão da cultura mesmo, né? Aqui ligado com a arte, uma coisa bem interessante mesmo. Tem um livro também, né, o livro vinculado à pedagogia, à educação, um livro como instrumento mesmo, né, um recurso para otimizar os esquemas de aprendizagem, né? E o livro também como conteúdo de informação mesmo, informações, né, para todos os interesses aí que a gente puder imaginar. Então, o professor está aqui hoje para falar, né, da produção cultural. Já fizemos aqui uma ressalva, né, para não cairmos nessa ideia de produto, né, e até uma coisa interessante, o professor Gilberto, né, Lacerda milita muito nessa área, né? Hoje nós temos uma nova economia, que a própria ideia de produto é diferente, porque muitas pessoas produzem coisas sem a intencionalidade do lucro. Isso é muito interessante. Não que nós vamos aqui demonizar o lucro, mas se nós realmente só nos movemos, né, para a obtenção de lucro, a nossa atuação, no meu ver, será limitada. O que você acha, professor? Não, com certeza. O nosso trabalho, o nosso empreendedorismo na produção de coisas, ele dá resultados muito mais satisfatórios do ponto de vista individual e coletivo quando ele ultrapassa a questão do lucro. O lucro, nu e cru, ele leva o indivíduo a fazer qualquer coisa, né? A intencionalidade, ela leva o indivíduo a se comprometer com os resultados do produto no qual ele está implicado. O eventual lucro pode ser uma consequência disso. Mas ele... Professor, Com isso que eu acabo de falar, eu concordo muito com isso que eu acabo de falar. deu uma pequena travadinha aqui, mas já estamos aqui com o sinal normalizado. Ana Lucila 7 está dizendo que não está ouvindo. Pode nos dar feedback aqui. Realmente pode ser, gente, que é muita gente às vezes conectando, né? E também o sinal de internet pode não estar adequado para todo mundo. Pode travar, então, a conexão, né? Nós estamos aqui com Gilberto Lacerda nessa aula interativa sobre leitura, literatura e produção cultural. Professor Gilberto, eu estou muito interessado em uma área que você especula, estuda, que é as bibliotecas. Professor, eu queria até compartilhar com você aqui uma experiência. Eu estive visitando a Universidade de Oxford tempos atrás, né? E estava andando pelas ruas da cidade, que é uma cidade maravilhosa, e me deparei com alguma coisa que me parecia um shopping. Falei, olha, um shopping legal, vamos entrar aqui para ver o que tem nesse shopping. E ao entrar, era uma biblioteca moderna, riquíssima, né? Com muitos recursos
é encantador. E a posição central, né, daquela biblioteca ali na cidade, né? Então, assim, estou muito interessado na sua visão sobre as bibliotecas, né? Ok, E nessa conexão até com os museus, porque lá em Oxford também tem uma biblioteca chamada Bodleian, que é uma das mais antigas do mundo, né? Com livros em vários formatos, é uma coisa encantadora. Como é que a ok. gente vai fazer para chegar isso para os alunos, professor? Então, a temática da biblioteca é muito cara. Na verdade, eu não vou abordá-la na live de hoje, eu vou abordá-la na próxima. São 3 encadeadas, né? Então, hoje, eu preparei uma coleção de slides para a gente falar é, sobre os bastidores do processo de produção cultural, e eu vou citar um exemplo meu próprio, do meu trabalho na produção cultural. Em seguida, eu quero me deter na biblioteca como espaço de difusão de cultura. E aí, veja bem, eu morei muitos anos no Canadá, eu fiz doutorado no Canadá, e uma das coisas que eu mais percebi na minha experiência canadense, eu morei muitos anos lá, morei quase 10 anos lá, é, é a presença de uma biblioteca em cada cidade, por menor que ela seja, não é? Porque se o livro é portador de cultura, a biblioteca também é uma grande difusora cultural. E nós vivemos num país em que nós não temos cinemas, não temos teatros, não temos aparatos culturais na cidade e tampouco bibliotecas. Em muitas cidades do interior, as escolas são vetores, portadores de bibliotecas. Elas têm as bibliotecas, às vezes é a única biblioteca que tem na cidade, né? Mas, se nós estamos avançando para um mundo digital, independentemente disso, a nossa relação com o livro precisa ser construída. Que ela seja iniciada no livro de papel e depois avança para o livro digital, não importa. Nós estamos falando do indivíduo leitor e dos impactos que isso tem na sua cognição, na construção do seu sujeito, na construção da cidadania, não é? Então, a biblioteca é um elemento central nisso. E eu vou abordar ela na minha próxima live. Ah, muito bem, gente. Olha, até quero sugerir aqui para vocês que estão entrando agora nessa live, que cliquem nesse aviãozinho, tá? Para convidar suas amigas, os seus amigos, para participar desse bate-papo cultural, pedagógico e acadêmico com o professor doutor Gilberto Lacerda, que compartilha comigo aqui essa telinha. Então, no nosso próximo encontro, vamos fazer uma viagem pelo universo das bibliotecas. Biblioteca. E Isso. hoje então, o professor, né, ele preparou os slides. Nós não disponibilizamos ainda na plataforma, mas esses slides serão disponibilizados logo que essa live for encerrada, tá? Para todos que estão inscritos, né, no curso Literatura Digital. Professor, então vamos começar então, né? Vamos lá, vamos lá. Cultural aí, mais propriamente dito aí, né? Seguindo aí esse roteiro que você preparou com os slides. Ok. Então, eu começo. Enfim, eu sei que as pessoas que estão me ouvindo e que estão interessadas na temática depois vão ter acesso aos slides que eu preparei. Eu creio que essa nossa interação fica gravada, não é? Fica bem gravada, professor. Até é importante você falar isso, porque algumas pessoas estão aqui observando, né, comentando que está havendo interrupções na transmissão. Gente, não se preocupe, fica com a gente. Depois essa live vai ficar salva íntegra no YouTube da Rede Pedagógica e você vai poder, né, acompanhá-la sem interrupções. Nós pedimos desculpas aí por esse problema, as tecnologias estão ainda avançando. Eu estava até aqui, professor, elogiando o Instagram, né? Mas realmente ainda tem muitas coisas aí para serem desenvolvidas. Eu não estou tendo problema nenhum, estou lhe ouvindo perfeitamente. Está tudo ótimo. Tá joia. Nós precisamos que você erga sua mão de homem de ferro, como eu vi um dia desse aí, para resolver esses problemas. Eu achei ótimo aquilo. Então, vamos lá. Então, como eu sei que muitos terão acesso aos meus slides em seguida, eu vou avançar guiados por eles, porque depois vocês poderão ouvir também guiados por eles quando vocês tiverem acesso, né? Então,
o tema geral é isso: literatura, leitura, literatura e produção cultural. Então, eu começo lhes falando. Eu coloquei aqui como ponto de partida da minha fala uma pergunta: quando o professor se torna um produtor cultural? Nós, professores, eu estou falando com colegas, somos colegas, estamos aqui entre colegas, nós, professores, nós nos tornamos produtores culturais em duas situações. Quando nós buscamos apoios na literatura, em livros, que podem subsidiar o nosso trabalho pedagógico, ou quando nós avançamos no trabalho de produzir os livros que precisamos para subsidiar o nosso trabalho pedagógico, né? Essa é uma faceta pouco explorada da formação em educação. Eu trabalho muito isso com meus alunos aqui na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, né? Esses superpoderes que nos são atribuídos, né? Essas mãos de homens de ferro que nos são atribuídas. Nós podemos fazer isso, desenvolver os materiais didáticos de que necessitamos, o que é muito importante saber, porque muitas vezes o material de prateleira que a gente encontra pronto numa livraria, ele se adapta mal ao que a gente quer fazer na sala de aula, então a gente pode criar, né? Agora há pouco eu falei do meu trabalho de criação de um aplicativo. Isso, olha a mão. Ótimo, aí está ela. Chegou o Iron Man para nos ajudar a resolver. Muito bom, muito bom. Por essa eu não esperava. Então... Eu trabalhei também, professor. É culpa da Érica. Então, eu dizia isso, né, que o professor ele pode ser um professor cultural, um produtor cultural, por esses dois vieses. Quando ele busca o material já pronto ou quando ele desenvolve o material, né? Então, ele se torna produtor cultural quando ele tem essa sensibilidade de ir além do material didático, né? É claro que o material didático também é um produto cultural, mas nós não estamos falando dele, nós estamos falando do material que o subsidia, a literatura infantil, a literatura infanto-juvenil, levar o indivíduo para esse universo como uma estratégia complementar ao que acontece na sala de aula, né? Então, a partir dessa pergunta, eu sigo, né? No meu segundo slide, eu abordo o poder da literatura e da leitura na escolarização. Como é importante, né? Quando nós falamos da relação educativa, a relação que acontece entre esses atores da relação educativa, o professor, o conhecimento, os alunos, nós estamos falando da relação humana mais complexa. É a relação que coloca em xeque o nosso cérebro, a nossa capacidade neuronal, a nossa capacidade de aprender coisas novas e de nos desenvolvermos enquanto pessoas modificadas. Ninguém sai de uma relação educativa da mesma maneira que entrou nela. E a leitura, ela ativa dispositivos fundamentais para que o indivíduo possa interagir com ele próprio, se entender, interagir com o outro, entender o outro e construir coletivamente. Paulo Freire tem isso como um dos seus patamares, a construção do sujeito na construção do mundo. Isso se dá pela leitura do mundo. E essa leitura do mundo se dá por artefatos, né, que hoje em dia são mais modernos, né? Pode ser um aplicativo, pode ser um livro digital, né? Então, a literatura e a leitura têm esse poder capital na complementação, na extensão das capacidades humanas, na sua autoconstrução e na construção do mundo. Aí eu avanço para um terceiro slide, em que eu tento colocar em evidência elementos decorrentes da leitura e da literatura. O primeiro deles é muito óbvio, mas ele é importantíssimo, que é a imaginação. A imaginação, a construção da imaginação no sujeito é algo fundamental na nossa Constituição.
nós todos, o Homem de Ferro, todos vocês que estão aí me ouvindo, nós somos fruto de uma sociedade industrial que está em plena efervescência. Nós falamos o tempo inteiro da sociedade digital, a sociedade digital isso e aquilo, mas ela surge em doses homeopáticas aqui e acolá. Nós ainda estamos vivendo e vivenciando um contexto baseado numa escola industrial, em que todos nós aprendemos ao mesmo tempo, vamos para a escola na mesma hora, saímos na mesma hora, nos sentamos caladinhos, o professor falando, aprendemos, todo mundo aprende a mesma coisa, de 8 a meio-dia, né? Depois vem a avaliação, é a mesma para todo mundo. Então, a imaginação, encontrar indivíduos criativos, é quase que encontrar indivíduos sobreviventes a esse esquema. Né? E a literatura é uma válvula de escape importantíssima para a construção da imaginação. Sem a imaginação, nós não temos evolução humana. É a imaginação que nos torna curiosos para nós inventarmos novas vacinas, como essa pela qual nós ansiamos. Eu já ando assim, pela rua, esperando a minha. Se bem que eu não tenho saído, né? Andar pela rua é uma metáfora, eu não tenho ido à rua. É a imaginação que nos faz construir pontes, construir foguetes, e querer ir a Marte, querer descobrir um novo mundo. A imaginação é um motor fundamental da constituição do sujeito. E a literatura traz isso para a criança pequena, traz isso para o adolescente. Então, imaginação... Quando ele passou a mãozinha do Homem de Ferro aí, a nossa imaginação voou, né? Faz parte do nosso imaginário. Está no contexto, viu? Eu aproveitei. Professor, é interessante isso que você falou sobre a imaginação, porque nós temos muito a mania, vou colocar essa expressão, a palavra forte, mania, né? De falar mal do Brasil, falar mal do brasileiro, né? Realmente, sabe, às vezes, né, as pessoas criam imagens muito reduzidas do Brasil e do brasileiro. Mas uma coisa que o brasileiro tem muito forte é a imaginação, né? Coisa interessante, por exemplo, né, as melhores publicidades do mundo, em grande medida, aqui no Brasil, né, são feitas por brasileiros. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Na verdade, a representação que nós construímos de nós mesmos, ela é muito subsidiária da mídia. Não é? Então, e quando você liga a televisão, quando você lê um jornal, normalmente ali você encontra elementos que não nos mostram no nosso potencial. Um dia desse eu estava dando uma aula sobre isso. Então, por exemplo, o maior canal, o segundo maior canal artificial navegável do mundo está aqui no Brasil. A ponte com o maior vão livre construído do mundo está aqui no Brasil. O maior viaduto do mundo está aqui no Brasil. A maior infraestrutura de prova do mundo é o Enem, está aqui no Brasil. Então, não é? Nós precisamos de um lugar em que a gente encontre elencadas as nossas... Tudo que é fruto da criatividade do brasileiro, né? O Brasil é um grande... Eu até somaria aqui na sua fala, né? A maior rede de educadores do mundo está aqui no Brasil. Você com um dedinho assim. Eu não entendi porque travou, mas você pode repetir. Eu disse, o que você disse? Que a maior comunidade de educadores do mundo está aqui no Brasil. Pois é, parece que é essa, né? Não é mesmo? Parece que sim. Eu ouvi dizer. Bom, então temos a imaginação. Em seguida, nós temos o potencial da literatura na construção de habilidades cognitivas complexas. Sem a leitura, nós não conseguimos isso. Né? Então, quando o professor, lá nas séries iniciais, pede à criança para ler em voz alta e depois explicar o que leu, a gente tem nessa simplicidade
uma arquitetura de grande complexidade para o desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas. Então, nós precisamos vislumbrar a leitura e a abordagem da literatura como uma grande alavanca para o desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas. E porque o próprio ato de ler é uma complexidade. O ato de ler, ele implica num deslocamento. Então, por exemplo, se eu estiver lendo um livro que o Edivaldo escreveu, então eu vou me deslocar para o lugar dele. Para o lugar dele. Há um deslocamento. É um ato de altruísmo. Eu me desloco do meu lugar para o lugar dele, para ler o livro que ele escreveu, entender a lógica que ele ali impregnou, os personagens que ele criou. Né? E isso demanda uma movimentação cerebral bastante complexa, que depois eu posso transferir para outras situações na vida. A decodificação de signos, de símbolos, a resolução de problemas simples e de problemas complexos, tudo está aí. O indivíduo que não lê, ele não tem imaginação e ele não desenvolve o seu potencial gigantesco que todos nós temos. Então, falei de duas coisas: o desenvolvimento da imaginação e o desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas. Falo de uma terceira coisa, que é a plasticidade cerebral. O nosso cérebro, ele é plástico. Quanto mais nós estimulamos o bichinho, mais poderoso ele se torna. E a literatura é um estimulante extraordinário, que ela permite que nós nos transportemos para o lugar do outro, viajemos no tempo e no espaço, compreendamos o incompreensível aparentemente, e que nós nos tornemos também produtores culturais, porque todos nós somos, né? Seja por meio das manifestações derivadas da literatura. O livro, tanto quanto a escola, é um lugar de passagem. Você passa pelo livro, aprende, apreende e reaplica os conhecimentos em outras circunstâncias. E o cérebro vai se adaptando. Né? Então, a exploração da plasticidade cerebral é uma outra decorrência importantíssima da habilidade da leitura, né? Que nos conduz ao universo da informação, da comunicação e da expressão. Né? Muito legal. E você falando então, professor, né, destacando aí, né, que a leitura é um caminho, né, para desenvolvimento da imaginação, não é? Desenvolvimento, né, das capacidades, né, cognitivas complexas e também Sim. para manutenção e ampliação da plasticidade cerebral. Muito interessante. Eu me lembrei, sabe de quem, professor? Do Machado de Assis. Outro dia, aqui no jornal New York Times, né, o maior jornal do mundo praticamente, ele dizendo, olha, provavelmente Machado de Assis foi um dos melhores, ou o melhor escritor eu acho que eu li isso. de todos os tempos, né? Sim. E como é que esse mulatinho, né, se tornou, né, aquela pessoa que nem eu. inteligente, né, que se tornou, gente, lendo livros, né, e filando, né, vou usar aqui uma expressão bem popular, filando livros, lendo aqui, lendo ali, né, buscando, se desenvolvendo, e começou a traduzir textos, né, muito complexos. Realmente, o livro realmente é um instrumento, né, revolucionário, não é mesmo, professor? Com certeza. A cultura ela é autofágica, né? Ela se alimenta dela mesma. Então, quanto mais o indivíduo se embebe de cultura, mais ele é culto. Parece uma frase idiota, mas é isso mesmo. Né? Então, quanto mais você lê, mais capacidade cerebral você tem, mais capacidade argumentativa você tem, mais capacidade de compreender o mundo, o outro e a si mesmo você tem. Então, ela se nutre disso, né? Ela é autofágica, ela se nutre e se torna mais poderosa. É isso. É isso mesmo. Né? Então, aí eu falei de 3 coisas, vamos para uma quarta, que diz muito respeito a nós, professores, que é a ampliação das possibilidades didáticas. Um professor que está diante de alunos que leem, que leram, ele
tem uma outra qualidade de interatividade, de interação, melhor dizendo, com esses alunos. Ele pode melhor usar metáforas, ele pode dar saltos qualitativos na relação educativa, ele pode jogar lenha, porque a fogueira vai subir, não é? Porque a literatura, a leitura, ela nutre o indivíduo de um superpoder da multidisciplinaridade, da pluridisciplinaridade, do entendimento do outro. Então, amplia as possibilidades de trabalho do professor, não é? Quando o professor está diante, é uma situação fictícia, mas ela é muito comum, ele está diante de alunos que nunca leram um livro. Né? Então, o diálogo é diferente, o diálogo é mais pobre, o diálogo é menos... tem menos conteúdo. O professor não consegue dar passos muito largos, porque os alunos não conseguem acompanhá-lo. Né? Então, a leitura, ela então cria para o professor possibilidades didáticas, ela amplia as possibilidades didáticas. Então, são aí elementos que nos levam a investir mais e mais e mais na leitura, na leitura e na literatura, como uma possibilidade de enriquecimento do espaço cultural que é a escola. Muito legal, professor. E, gente, no começo aqui dessa live, o professor falou, né, do professor, do educador, como produtor cultural. E é tão interessante, professor, isso me fez aqui fazer algumas conexões aqui com palestras nós tivemos aqui com o professor José Pacheco, e ele é um crítico acerbo das aulas, né? Ele acha que a aula é um instrumento burocrático que não contém toda a riqueza do processo de formação, né, de crianças e de adultos. Né? Eu concordo, sim, em parte com ele, mas eu acho que nós podemos alargar... Há aulas e aulas, não é? Há aulas e aulas. Né? Isso. Olha que interessante. O professor, gente, eu conheci muitos professores, eu tive muitos professores, viu? Até citar aqui algumas pessoas, né, Kátia e Virgínia, eu tenho certeza que você também, que eram meros repetidores, né? Você sabe, você que dá de tecnologia, professor, sabe que existem as repetidoras, emissoras repetidoras, né? Elas são basicamente uma antena, né? Algumas antenas ligadas em regiões diferentes que reproduzem, que repetem uma programação, uma produção cultural vindo de um foco, né? E no caso do Brasil, durante muito tempo, né, o Rio de Janeiro foi o foco hegemônico de produção cultural no Brasil, né? Isso hoje realmente está bem mudado, mas durante muito tempo o Rio de Janeiro ocupou essa posição hegemônica. Mas muitos professores que eu tive, até mesmo no doutorado, viu, professor Gilberto Augusto, tendo doutorado, eles simplesmente ficavam repetindo outros autores, sem pouco ou sem nada a acrescentar, né, a esses autores. Eu conheci um professor de matemática que todos os anos ele repetia as mesmas provas e as mesmas aulas. Então, os alunos passar simplesmente precisavam conseguir a prova do ano anterior, né? E era batata, era a mesma prova que era aplicada todos. Então, é interessante você falar isso, né? Porque o aluno letrado, o aluno instruído, o aluno culto, ele é um desafio ao professor, né? E a emergência da sociedade digital e da inteligência coletiva que faz com que nós tenhamos amplo acesso à cultura, ela nos torna presas difíceis para esse tipo de professor, que repete, né? Então, é muito ruim. Eu jamais consegui fazer isso. Eu acho muito chato dar a mesma aula, porque você tem novos interlocutores, os alunos são sempre diferentes, e para mim, cada aula, né, cada momento didático é um momento de aprendizagem para mim. E se eu fico repetindo, eu me torno o mesmo, eu não saio do meu lugar, não é? Mas, enfim, é isso. Eu agora tenho a continuar aqui na minha interlocução com um caso. Eu chamei isso de uma contação de caso,
de um relato real, concreto, de um professor como produtor cultural para crianças, né? Que é o meu caso. Então, eu vou usar o meu caso para colocar em evidência a temática dessa live de hoje, né? Como vocês sabem, eu sou um professor de adultos. Eu trabalho numa universidade, na Universidade de Brasília, onde eu lido com adultos em formação profissional. Eu tenho alunos de pedagogia, de diferentes licenciaturas, da ciência da computação, que vem a mim para trabalhar sobre o desenvolvimento de aparatos digitais. Mas um belo dia, eu me vi numa situação muito interessante em que eu fui colocado numa situação de professor de crianças pequenas, né? É um passado remoto meu de professor, então eu fui trabalhar como professor de crianças pequenas. E a partir daí, eu sou professor de matemática, eu sou matemático, né? Eu comecei a lidar com o ensino da matemática com crianças pequenas. E aí eu comecei a perceber a carência de materiais paradidáticos interessantes que auxiliam o professor de matemática no desenvolvimento do seu trabalho. Não é? Então, eu queria trazer para a sala de aula, com crianças pequenas, uma dimensão multidisciplinar, né? Porque as disciplinas não estão isoladas. Nós cortamos as disciplinas por razões didáticas, mas elas não estão isoladas. Quanto mais o professor consegue fazer ligações entre as diferentes disciplinas, mais bem-sucedido ele é. Então, eu vislumbrava isso. Eu queria um material didático que me permitisse desenvolver a plasticidade cerebral das crianças, levá-las a serem melhores leitoras, a desenvolver a imaginação, e aprender matemática. Tudo isso junto, né? Então, eu procurei, não encontrei. Então, eu decidi produzir. Foi aí que eu comecei a minha jornada de produção de material didático para crianças. Eu criei um personagem chamado Eduardo Peçanha, que ensina matemática para crianças de uma maneira pluridisciplinar, né? Então, eu precisava trabalhar na produção de um material didático, que fosse também um material digital, e que eu pudesse levar para a sala de aula isso. Mas o meu principal objetivo não era levar nada para a sala de aula, era ter retornos. O professor sempre, na relação educativa, ele busca retornos. Ele quer que os seus interlocutores, sejam eles crianças ou adultos, eles possam, a partir do que o professor instiga, seja por meio do material didático, por meio do material paradidático, lhe dar respostas. E fazer com que o professor também evolua enquanto professor, né? Essas respostas virão por meio da aprendizagem, mas por meio de tudo que supera as expectativas do professor. Como é maravilhoso você estar numa relação educativa e os seus interlocutores superam as suas expectativas. Então, e o livro, ele pode ser também uma chave para promover isso, essa dinâmica. Então, nessa minha jornada de produção de material didático, eu fui tentando aprender algumas coisas. Então, por exemplo, quando o professor vai desenvolver o material didático, ele se coloca na condição de produtor cultural, ele precisa responder a 3 perguntas. A primeira, para que ele vai fazer aquilo? A segunda, para quem? E a terceira, por quê? São 3 perguntas-chave, né? Então, para que o professor precisa ou buscar um subsídio fora da sala de aula, um material que ele já tem pronto, ou desenvolver um material? Essa resposta, eu poderia ficar horas aqui falando para vocês, mas, sobretudo, ele precisa investir na dinamização da relação educativa. A relação educativa unicamente pautada no material didático, ela se torna burocrática. É a aula condenada pelo Pacheco. Não é? Nós precisamos de relações educativas extremamente dinâmicas e que extrapolem os muros da escola. Não é? Então, eu tive em mente isso. Esse é o meu para quê. Eu queria desenvolver um material paradidático
que extrapolasse os muros da escola, que levasse a criança a dialogar em casa com seu pai ou na rua com seu coleguinha, e que ele servisse a muitos propósitos, dentre eles os que eu mencionei ali. Né? Eu tirei aquilo da minha experiência. A promoção da criatividade, a promoção da plasticidade cerebral, o desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas e a ampliação das minhas possibilidades didáticas. Eu queria ampliá-las. Então, eu pensei nessas 4 coisas. Aí eu tenho o meu para quê. Em seguida, o meu para quem. Né? Eu tinha diante de mim crianças pequenas, crianças com 8, 9 anos. Né? Então, isso me dava uma determinada pegada. Eu já escrevi também para adolescentes. Né? Eu liderei missões científicas à Antártica, olha só, com o objetivo de fazer divulgação científica. E quando eu voltei da Antártica, eu escrevi um livro para adolescentes. Aí a pegada é outra, a pegada é diferente. Então, o meu para quem me coloca diante de um interlocutor. E aí o professor precisa buscar conhecimentos na psicopedagogia, enfim, na própria língua portuguesa, né? a linguagem, se apoiar na arte, na ilustração, na ergonomia, para que ele tenha um produto cultural que consiga se comunicar com o seu interlocutor. Né? E temos o porquê. Né? O porquê ele é bem amplo. Eu acredito na literatura como um fator de desenvolvimento do indivíduo. É claro que eu tinha um objetivo específico, ensinar matemática. Né? Então, eu avancei na produção cultural capaz de auxiliar um professor de matemática a fazer o seu trabalho. Mas, nessa junção do lúdico e do educativo, que nem sempre é fácil, eu não queria que o educativo atrapalhasse o lúdico. Eu queria que o livro fosse, por si só, lindo, gostoso, maravilhoso, que interessasse a todos. Né? Então, eu poderia dar vários exemplos, eu vou citar um específico. Ele se chama A Joaninha Azul Celeste, de Eduardo Peçanha. É um livro que tem como objetivo o ensino da teoria dos conjuntos. Mas se eu não tivesse dito isso, só um professor de matemática saberia. Né? Vocês vão ver lá nos slides algumas interfaces desse livro que explicam melhor o meu para quê, para quem e por quê. Então, de maneira sutil, eu trabalho o conceito, por exemplo, de intersecção. Né? 2 conjuntos que se interpõem e você tem uma zona de intersecção. Eu trabalho isso com joaninhas. Na verdade, o livro conta a história de uma joaninha que foge. Né? Um dia desse eu poderia ler a história para vocês, eu gosto de fazer isso, mas ele conta a história de uma joaninha que foge e um cachorrinho que vai atrás da joaninha. E chegando lá, ele encontra um universo onde tem milhares de joaninhas. E ele encontra criadores de joaninhas, coloridas, de todas as formas. E eles reúnem essas joaninhas de diferentes modos. Aí você tem, por exemplo, eles conseguem colocar em cima de uma folha joaninhas vermelhas. Então ele tem ali um conjunto uniforme. Ele consegue colocar em cima de uma joaninha apenas. Aí ele tem um conjunto unitário. E por aí vai. Né? Então, esse livro, que se chama A Joaninha Azul Celeste, do Eduardo Peçanha, ele trabalha esses conceitos de matemática. Mas ele é, ao mesmo tempo, interessante para ser lido. Ele pode ser trabalhado pelo professor de literatura, ele pode ser trabalhado pelo professor de língua portuguesa, ele pode ser trabalhado pelo professor de artes e, evidentemente, pelo professor de matemática. Então, nos meus slides, que depois eu suponho que vocês vão ter acesso, vocês poderão ver algumas interfaces do livro, que são muito bonitas. Eu trabalho com um ilustrador chamado Romuald Willi, que é genial, ele tem alma de criança, então ele desenha os mínimos detalhes, é tudo lindo, tudo interessante, o que para essa faixa etária é muito importante. Para outras faixas etárias já não. Né? Você tem outras formas de atuar na linguagem escrita e na linguagem visual.
Né? Então, eu utilizo esse exemplo para colocar em evidência essas três vertentes do produtor cultural, que ele tem que ter em mente, né? Por quê, para quê e para quem. E o livro, que eu tenho até um aqui, é esse livrinho, A Joaninha Azul Celeste, do Eduardo Peçanha. Né? Então, ele responde a essas perguntas, o porquê, o para quê e o por quem. E ele já circula aí há algum tempo, ele é usado em várias escolas, e eu tenho dialogado com professores em busca da confirmação das minhas hipóteses, do porquê, o para quê e para quem. Né? Como que pais se envolvem com o personagem, com o livro, como que professores utilizam na escola, como que a imaginação das crianças é reforçada ou desenvolvida a partir dele. Eu não abordei isso nos slides, mas eu poderia ter abordado. Essa produção cultural para crianças, ela também necessita de alguns argumentos importantes. Né? Tem o argumento da linguagem adequada, o argumento da ergonomia. Né? O produto cultural para a criança, ele precisa ser autossuficiente para a própria criança, né? E ser um elemento de sua autoconstrução. E situado em contextos culturais. Eu atuo de maneira diferente se eu for fazer uma produção cultural para crianças indígenas, por exemplo, ou para crianças quilombolas, né? Ou para crianças suecas e para as crianças nigerianas. Então, o indivíduo que é produtor cultural, ele precisa ter essa sensibilidade do contexto para que ele consiga ser assertivo. Né? Então, é o exemplo para o qual eu convido vocês a darem uma olhadinha nos meus slides. E, enfim, eu não sei há quanto tempo nós estamos falando, né? Porque senão, sei lá, você vai me podando aí, senão eu não paro mais. Né? Porque eu sempre quero voltar nisso, na importância do livro como algo que ultrapassa o livro. Então, Professor, oi, eu pensei em algo aqui interessante a dizer, mas diga. Só mostrar o livro aqui para o pessoal fazer um print, depois fazer stories e distribuir também essa capa maravilhosa do livro. Você pode mostrar novamente a capa do livro? Mostrar? Mostro, é isso aí. Gente, olha aí que legal. Muito bem. Então, mas o que me ocorreu dizer foi o seguinte. Quando eu preparei esse livro, com essas intencionalidades que eu coloquei aqui, eu vou usar a metáfora da construção de uma casa. Imagina que você está construindo uma casa e chegou o momento de você colocar a janela na sua casa. Aí você vai lá na loja de material de construção, você usa todas as suas... É a janela da sala de visitas. Aí você vai usar todas as suas economias para você comprar a melhor janela possível, a mais bonita. Você fica horas lá escolhendo, discutindo com o arquiteto, lamentando que você não pode comprar aquela. Enfim, você vai comprar a melhor janela possível e vai instalar na sua casa. É o livro. Porque o objetivo não é ele. O objetivo é fazer com que os indivíduos que com ele interagem passem através dele. Né? Quando você bota a janela, o objetivo é que as pessoas depois... Você gastou tanto tempo escolhendo a janela, pagou tanta grana por ela, mas o objetivo é olhar através da janela. É levar o indivíduo a ir além. Não é? Isso é uma premissa fundamental do produtor cultural. O livro, e talvez seja por isso que Machado de Assis tenha tido essa repercussão mencionada agora há pouco, porque as janelas que ele criou são tão poderosas que elas são atemporais. Não é? Ela leva os indivíduos a saírem do seu lugar comum e irem para outro. É isso que o livro infantil deve fazer. Eu tenho a pretensão de que esse meu livrinho, com o personagem Eduardo Peçanha, que está em outros livros, quem viu lá
em algum momento, acho que eu falei para vocês, que eu comecei a trabalhar o Eduardo Peçanha porque a minha filha apresentava dificuldades na compreensão da geometria plana. Então, eu escrevi um livro para minha filha entender a geometria plana. E aí eu comecei a série do Eduardo Peçanha, né? Então, o primeiro é sobre geometria plana, o segundo é sobre os números primos, tem essa teoria dos conjuntos, tem um da geometria natalina, vem um próximo aí sobre a contagem, a aprendizagem da contagem, chama-se Eduardo Peçanha, a menina que não sabia contar. Eu fico animado com isso, isso me anima muito, eu acho, sou muito feliz fazendo isso, né? Então, mas enfim, eu gostaria de concluir então falando disso, né? Que a produção cultural para crianças, a produção da literatura como objeto cultural, é a produção de janelas que levam o indivíduo a se deslocar do seu lugar para um lugar de aprendizagem, de interação, de criatividade, de potencialização das suas capacidades. Não é? Isso. E todos nós, certamente, vamos construir uma sociedade muito melhor quando, assim como eu vi lá no Canadá, em cada cidade brasileira nós tivermos uma biblioteca. Quando nós tivermos professores leitores, porque esse é um outro desafio, meu caro Edivaldo. Aqui na minha faculdade de educação da Universidade de Brasília, capital da República, eu tenho alunos que nunca leram um livro e que vão ser pedagogos. E que nunca leram um livro completo. Nunca leram Machado de Assis, nunca leram Clarice Lispector, nunca leram, sei lá, nunca leram um livro. Né? E aí eu levo meus alunos ao cinema, eu reúno todo mundo e vou ao cinema. Quer dizer, eu fazia isso, né? Agora não pude mais. Levo ao cinema, levo ao planetário, compro livro, distribuo, porque o pedagogo, o professor, ele é um produtor cultural. E aí tem a questão da autofagia, né? Ele precisa ingerir cultura para produzir cultura. E aí ele consegue executar o seu trabalho fazendo aulas de maneira bacana, aulas que o Pacheco aprovaria, né? Desenvolvendo materiais bacanas, materiais didáticos bacanas, materiais digitais bacanas. É isso que nós somos, minha gente. Nós somos isso. Somos isso. Somos super poderosos. É isso mesmo, viu? Eu me lembro, após da sua fala, professor Gilberto, que o momento mais interessante do meu doutorado foi quando um professor, colega seu aí, da Universidade de Brasília, Carlos Benedito da Silva, que escreveu um livrinho, né, muito conhecido, que é o Sociologia, né? Ele disse, gente... Isso, Carlos Benedito. Carlos Benedito é meu amigão. Olha, ele que estudou, gente, olha só, ele estudou aos pés de Pierre Bourdieu, na França, o maior sociólogo do século XX, podemos dizer assim. Ele disse, gente, olha, um dos maiores, né, professor? Com certeza, com certeza. Eu não sei se você sabe, você fez doutorado em quê? Sociologia. Então, eu também. Eu fiz 2 doutorados. É porque eu tenho uma vida pautada na área de exatas, né? Eu sou matemático, a matemática me levou para a computação me levou para a informática aplicada à educação, e eu fiz um doutorado nessa área no Canadá. Quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a trabalhar na área de educação, mas eu não tinha nenhuma formação na área de ciências humanas e sociais. E aí eu resolvi fazer um segundo doutorado. Aí eu fiz um doutorado em sociologia, como você. E aí o Carlos Benedito foi meu professor também, mas ele é meu colega ao mesmo tempo. Coincidência, hein? A Fernanda Sobral e por aí vai. Nossa, ele é fantástico, né? E ele estudou, gente, aos pés de Pierre Bourdieu. Pensar em homem culto é aquilo que leu tudo, né? Leu todos os livros, conhece todas as teorias. E o Carlos Benedito disse o seguinte, olha, gente, para de ler livro técnico. Vai ler literatura. É muito chato ficar lendo só sociologia, só medicina, né? Só educação. Vai ler literatura, pessoal. Com certeza. Agora, é necessário acrescentar que quanto maior é a bagagem do indivíduo na literatura, mais tranquila e suave é a sua bagagem nos livros técnicos. Que legal, bem interessante. A literatura nos dá chaves, inclusive para isso, para a gente abordar a literatura mais árdua com mais facilidade, que a gente entende mais.
é a história da autofagia, né? Ela se É. produz se alimentando dela própria. Que legal. Quanto mais cultura você come, mais culto você é. Muito legal, gente. Veja, olha, realmente, olha, quem perdeu aqui o começo dessa live, eu sugiro que recupere o conteúdo que vai estar daqui a pouco no canal da rede, no YouTube e também aqui no Instagram, salvo aqui no feed, no IGTV. Realmente muito rica a exposição do professor, doutor, duas vezes, tá? E pós-doutor Gilberto Bidoca, como Lacerda. diz meu filho. Tem isso, bidoutor, né, gente? Bidoutor. Olha só, o que é mais interessante aqui no que ele falou, muita coisa interessante, mas para mim o que é mais interessante, veja bem, professor, eu também sou jornalista, e o jornalista sempre faz o texto destacando o lead, que é aquela parte mais importante do acontecimento, né? Certo, Então, certo. o lead aqui, o ponto mais importante, é o professor como produtor cultural. Um professor que não é mero curador de conteúdos, não é mero repetidor de conteúdos, ele cria a aula dele. Por isso também, Gilberto, nós temos brincado aqui na rede pedagógica de chamar as lives como Sim. essa aqui de live aula interativa. Uma aula viva, uma aula que não é controlada pelo professor, né? Na verdade, a Uhum. audiência, os alunos, todo mundo participa, não é? Da movimentação dessa aula, que é um organismo vivo, é uma experiência de Ah, beleza. aprendizagem. E nesse sentido de fomentar mais a interação, eu terei prazer de responder as perguntas. Eu vejo que tem algumas perguntas ali, depois eu vou lá nos comentários, ou então pessoas que fazem diretamente para mim no meu Instagram. Eu respondo tudo, gente. Eu respondo. É bom, Isso né? aí. Vou fazer então o seguinte, olha, vamos pegar aqui duas perguntas aqui para Olha o essa live. Eduardo Peçanha aqui, ó. Olha lá o boneco. Eu tenho. Mas desculpa, eu te interrompi. Continue. Não, não, sem problema. Então, a aula, né, como o professor Gilberto está aqui apresentando, né, quando ela é moderada por um professor que cria conteúdos, né, que é um produtor cultural, e nós tivemos esse debate aqui na segunda semana na rede pedagógica com Marcelo Tais, né, que falou de culture Ah, sim. make, né, da cultura make. Não é Uhum. só um livro Uhum. que você produz seus recursos, né? As professoras já são mestres nisso, né? De construir, né? Painéis, murais, né? Lembrancinhas para as crianças, um monte de coisa que enriquece o processo de aprendizagem. Isso é importantíssimo. E o foco aqui hoje foi, né? Essa produção cultural no campo riquíssimo, vastíssimo da literatura. Gente, eu vou Isso aí. colocar. Pode falar, professor. Eu vou colocar. Enquanto Não, você é porque fala, eu vou alguém colocar. perguntou aí qual era a minha especialidade. Alguém acabou de perguntar. Então, Ah, né, eu vou repetir, então, o meu percurso. Né? Eu sou matemático de formação, mas logo depois eu migrei para a área de tecnologias aplicadas à educação. Então, eu diria que a minha especialidade são as tecnologias educativas. Né? Então, eu trabalho com o mundo das tecnologias digitais. Mas eu tenho todo um trabalho em produção cultural para crianças, em que eu faço livros infantis como esse aqui. Eu já tenho 5 ou 6 livros infantis. É, Agora, eu acabei de preparar um livro chamado Sofia, a menina que sumia, que conta a história de uma menina que, por não poder sair de casa, brinca de sumir. Vocês sabem que as crianças pequenas acham que quando elas fecham os olhos, elas ficam invisíveis, as pessoas não as veem. E às vezes ela está ali, escondidinha, debaixo da mesa, com o pé de fora, achando que está invisível, né? Então, o livrinho conta a história dessa menininha, que não podia sair de casa e que inventa brincadeiras. Então, enfim, eu tenho essa produção paralela de produção cultural. Mas eu faço muita coisa, eu faço curadoria de exposição, eu faço, enfim, desenvolvo aplicativo. Eu sou um entusiasta de tudo o que conduz à educação. tá vendo aí, né, gente? Ele é realmente uma pessoa bastante eclética. Professor, eu coloquei aqui o seu Instagram, confere comigo, Gilberto Lacerda Santos. Tá certinho? É isso mesmo, sou eu. Então, vocês podem me procurar lá, eu vou colocar lá alguns caminhos para vocês chegarem nesse livro ou nos demais. É,
vou responder as perguntas que são feitas aqui, como eu fiz da outra vez. Enfim, estou à disposição. Eu vou pegar então duas perguntas e depois o seguinte, pessoal. Essa live vai ficar salva no YouTube da Rede Pedagógica. E nós, como fazemos em outras oportunidades, vamos constituir um grande fórum de debates sobre os temas dessa live lá no YouTube. Você pode deixar comentários, críticas, você pode fazer acréscimos, tá? Se te ocorreu alguma inspiração, vá lá, por favor, deixe lá a sua contribuição, né? Essa aula, como ela é viva, ela vai se desenvolvendo e vai crescendo. E você é parte, né, desse organismo que é essa live aula interativa, que é uma aula viva. Então, lá no YouTube, vamos formar lá um grande fórum de debates. E o professor Gilberto também vai comparecer lá para responder perguntas e também para enriquecer aí esse debate. Posso fazer assim. Combinado. Combinado. Combinado? Combinado. Duas perguntas então, hein? Sim, Primeira pergunta aqui da Mônica Puro Amor. Olha só, né? Olha que nome bonito. Mônica Puro Amor. Capricha na resposta aí, viu, Gilberto? Como podemos fazer uma interação com crianças com necessidades especiais? Tem alguma dica? Olha que pergunta legal, que pergunta legal. Então, como eu falei agora há pouco, eu venho trabalhando em produção cultural há algum tempo e buscando os caminhos para desenvolver materiais inclusivos, né? Esse livro, por acaso, esse livro aqui, A Joaninha Azul Celeste de Eduardo Peçanha, ele foi desenvolvido com essa pegada. Então, eu tive essa preocupação. Então, eu tenho ele em formato impresso, eu tenho ele em formato digital, eu tenho contado em libras, eu tenho áudio narrado para crianças cegas ou com algum outro tipo de necessidade especial que a impede de ler. E eu a tenho em um arquivo que pode ser impresso numa impressora de braille. Então, eu tive essa preocupação de buscar a inclusão, né? Mas ainda não estou satisfeito. Por quê? As nossas possibilidades de inclusão fazem com que nós coloquemos as crianças com diferentes perfis no que se refere à inclusão em situações diferentes, né? Então, eu não consigo, ao mesmo tempo, né, pegar a criança surda, a criança cega, a criança com uma deficiência intelectual e a criança dita normal, e na mesma situação educativa, no mesmo momento educativo, eu consegui trabalhar um conteúdo. Por exemplo, ler este livro. O meu ideal de inclusão é quando eu conseguir colocar todas essas crianças juntas e, ao mesmo tempo, elas conseguirem interagir com o conteúdo e interagirem entre elas. Não é? É um ideal de inclusão. A inclusão é um desafio para o professor. Eu fiz vários projetos com crianças surdas, crianças cegas. Vocês podem procurar aí no Google. Hércules e Giló é um projeto que eu desenvolvi de softwares educativos para crianças com síndrome de Down. Trabalhei no hospital, na Rede Sara, usando redes sociais, com crianças com danos cerebrais os mais diversos. Então, é um tema que me é muito caro, não é? Mas é um grande desafio, porque ele demanda mais superpoderes ainda por parte dos professores, não é? E, enfim, eu não me lembro mais qual foi a pergunta, porque eu me empolguei na resposta. Mas já respondeu, né? Eu pedi dicas aí para trabalhar com crianças especiais, a Puro Amor, né? Eu tenho esse sobrenome aí, né? Bastante inspirador. E eu marquei um comentário aqui, professor Gilberto, você também que é internacional, olha, Craft Bambini comentou o seguinte: gostei demais dessa live, assistindo da Austrália. Olha que legal! Tô vendo aqui, Craft Bambini. Que bom, que maravilha, que legal.
Viva a Austrália! Então manda para ela aí, então, por favor, tá? Uma saudação aqui da rede pedagógica em inglês. Could be? Vamos Você lá? está falando com ela ou comigo? Com você, ué. Ah, okay. So I'm glad to meet you. Why are you doing so far from here? É o outro lado do mundo, né, gente? Are you from Brazil? É uma brasileira, uma pessoa do Brasil? Certamente, né? Dá ouvindo em português. Pode ser, né, gente? Mas a Austrália é um país maravilhoso. Não conheço, mas já li literatura da Austrália. Olha que interessante, hein? Não conheço a Austrália, mas já li muitos livros de autores australianos e já tenho uma ideia muito interessante sobre o país aí dos cangurus. Tem muita coisa legal lá na Austrália também, né? É um país ali que tem muitas coisas interessantes, um país muito Claro, grande, grande país, né? né? Um grande país. Muito bem. Agora a última pergunta, viu, Mônica? Por Sim, amor sim. está respondida, né? Agora a última pergunta aqui. Vamos pegar aqui uma última pergunta para nós encerrarmos essa live, né, gente? Eu gostaria de acrescentar só um detalhe. Para quem ficou interessado por isso, como o meu Instagram foi colocado aí, vamos fazer um caminho assim em etapas, né? Lá no meu Instagram eu vou colocar o endereço do portal do Eduardo Peçanha. Lá no portal do Eduardo Peçanha, vocês podem fazer um monte de coisa. Vocês podem ter acesso ao livro para adquiri-lo, mas vocês podem ter acesso gratuito ao livro em formato digital, em braille, em libras, todos esses formatos inclusivos que eu mencionei aqui, tá bom? Então, é tudo gratuito. O meu objetivo é compartilhar, tá bom? Tá lá, vai estar lá no portal do Eduardo Peçanha. Aí eu marquei aqui o comentário da Adriana Ponto Matias, tá? Boa noite, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Olha, nós temos um milhão de amigos aí em Ribeirão das Neves. Um abraço para você, Adriana, e também para as pessoas, né, aí que moram aí na cidade e também na região. Vamos então responder aqui a última pergunta para nós encerrarmos essa live aqui maravilhosa, né? Rendeu mais do que nós tínhamos planejado. Tivemos um atrasozinho no começo, mas realmente o professor mais do que Tranquilo. recuperou aí esse pequeno prejuízo inicial. Não, sem Então, problema. deixa eu marcar, fixar aqui um comentário, né? Um comentário aqui da Kátia. Então, em vez de responder uma pergunta, professor, deixa eu ver aqui. Tem um comentário aqui da Kátia Virgínia Pereira. Nossa, que legal o senhor ter essa preocupação com crianças, né? Com É um deficiência. comentário, né? Muito legal. Vou pegar aqui então a pergunta, né? Aqui já perguntaram de qual disciplina que você é professor. Você já meio que respondeu essa pergunta, né? São disciplinas várias relacionadas ao uso de tecnologias na educação, ao mundo digital, à transformação digital do professor, a produção de material digital, enfim, é mais do mesmo. Legal. Agora aqui tem um comentário olha só o perfil dela, Ju Nicolas 8. Ela perguntou o seguinte, ela comentou, na verdade, para crianças com menos de 3 anos, sugiro trabalhar com gravuras grandes para atrair a atenção delas. O que você acha, professor Gilberto? Eu acho que sim, eu acho que sim. Quanto mais precoce a criança, quanto mais jovem é a criança, menos você vai fazer alusão ao texto e mais à imagem, né? Para que gradativamente ela possa ir fazendo essa transição, na medida que ela vai sendo alfabetizada, ela vai fazendo essa transição da comunicação pela imagem para a comunicação com o texto e imagem, e mais tarde somente a comunicação com o texto, como nós somos capazes de fazer, né? Então, o grande motor da criatividade, da imaginação da criança bem pequena é a imagem, né? Então, os ilustradores têm um grande papel aí na constituição desse sujeito, sem dúvida. Muito bem, então estamos aqui encerrando, né, essa live aí, né? Nós ganhamos aí superpoderes aí nessa papo aí de hoje. Não é mesmo? Gente, olha, eu queria agradecer aqui demais a participação do professor Gilberto Lacerda, que é realmente um educador, né, nato,
Educador inteiro, né, dedicado, não é? Que leva muito a sério o trabalho que faz. E, professor, né, nós vamos ter mais lives aqui com você nesse projeto da Rede Leitura. Vamos marcar e Não, agendar. beleza. A minha próxima live não terá como foco a biblioteca, né? Eu vou falar sobre a biblioteca na escola, a biblioteca na comunidade, a biblioteca como um espaço de atração da comunidade para a escola. A biblioteca é um cordão umbilical fantástico entre a escola e a comunidade. Ah, muito bem. Isso daí, gente. Olha, professor, então nós vamos marcar, vamos convidar as pessoas para continuar essa jornada aí, né? Pela produção cultural e pela literatura, né? As duas coisas bem aí articuladas. Vai ter também videoaula do professor Gilberto, gente. Eu quero recomendar para vocês os cursos, né? Em que esses conteúdos serão inseridos, que são os cursos Literatura Digital. Muitas pessoas já se inscreveram gratuitamente nesse curso, as inscrições foram encerradas, mas você que ainda quiser se inscrever pode fazê-lo. Agora custa R$100, né? Quem não se inscreveu lá na época, que nós abrimos as inscrições gratuitas, agora é R$100. É só você ir em www.redeleitura.com.br. E também o curso de literatura infantil. Então, esses conteúdos do professor Gilberto Lacerda vão ser inseridos no curso de literatura infantil, que você pode se inscrever em www.rpead.com.br. Um forte abraço, Gilberto, e né, até o nosso próximo encontro aqui no projeto Rede Leitura. Ok. Tem várias pessoas pedindo meu Instagram aí. Talvez você pudesse fixá-lo novamente. Porque aí eu vou colocar essas coisas que eu falei lá. Aí fica... Ou eu posso colocar aqui também, sei lá. Porque não sei. Tá, então pode falar o seu Instagram, professor, já estou incluindo aqui, né? É o meu nome, é tudo junto, Gilberto Lacerda Santos. Gilberto Lacerda Santos, já estou fixando novamente aqui. Pronto. E professor, então, opa, ficou erradinho aqui, saiu um Dzinho a mais aí, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Espera aí, rapidamente aqui, gente, tá vendo? Olha, não li tanto assim, estou errando aqui as letras, tá vendo? Gilberto. Botar o Eduardo Professor, Pecinha aqui olhando para você. no nosso próximo encontro, nós vamos falar aqui de bibliotecas. E no encontro seguinte, professor? No encontro seguinte, o nosso foco será... porque, na verdade, nesse encontro aqui, o nosso foco é o professor como produtor cultural. Depois a biblioteca, como esse espaço que eu falei de cordão umbilical, né, que liga a escola e a sociedade, que atrai pessoas e que pode ser um centro de efervescência cultural na escola. E na última eu vou para outra ponta do processo, eu vou falar da criança. Eu vou tentar olhar para o livro da perspectiva da criança leitora, né? Como ela interage, como ela responde, como ela... Em algum momento aqui da minha live eu falei que o livro é uma janela e o objetivo é que que o professor obtenha resposta desse interlocutor, que é a criança lendo, né? Então, que respostas são essas? Como é que isso acontece? E eu vou, tendo em vista as perguntas que foram feitas, vou dar um foco na educação especial, nos transtornos de aprendizagem. A leitura é um grande aliado no auxílio com transtorno de aprendizagem. Nesse momento, eu tenho uma doutoranda estudando isso, o uso de tecnologias em situações de educação com transtorno de aprendizagem, a dislexia, descalculia, etc, etc, etc. Né? Então, sabe, todas elas, né? A disgrafia, a disfalia. Eu vou tentar ir nessa pegada aí também para contemplar muita gente, eu acho que muita gente tem interesse por isso. Com certeza, gente. Olha, o fórum no YouTube também vai servir também, tá, de instrução para o professor montar as próximas aulas, para o professor organizar os próximos encontros. Então, não deixe de fazer seu comentário lá no YouTube, tá? Nessa live que vai ficar gravada lá no nosso canal. Quem chegou depois, quem chegou atrasado, né, disse, perdi o começo. Não tem problema, daqui a pouco
essa live vai estar disponível no canal da rede, no YouTube. Obrigado, professor Gilberto. Até o nosso Obrigado próximo. também. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau. Pessoal, eu gostaria aqui, né? O professor está desconectando ali. O Instagram agora está com um pequeno probleminha, professor. Aqui o nosso X. Eu que saio ou eu sou tirado? Como é que faz? Isso, pode. Eu vou lhe convidar, né, a se retirar. Brincadeira, professor. É só você sair. Realmente o aqui mudou. E nós estamos aqui agora com esse probleminha, já está saindo lá. Mas se quiser ficar, não tem problema também não, viu, professor? Não, eu vou sair. Eu acho que fecha aqui no... Tá, essa live, tá joia. Pessoal, é o seguinte, olha, seguindo com o projeto Rede Leitura, nós vamos ter, tá, amanhã, uma live aula interativa com a professora doutora Rafaela Marques, ela que é professora da Universidade Católica de Brasília, vai estar aqui com a gente para ministrar essa live aula interativa com o título Leitura, Literatura e Letramento. Ela que é a professora de alfabetização aqui da rede pedagógica. Vai ser amanhã às 19 horas. Você é nosso convidado especial. Vai ser fantástica aí essa live com a professora doutora Rafaela Marques. E no dia 9 de março, às 19 horas, temos aqui uma live com Mônica Tim, do Elefante Letrado. Para quem chegou depois, eu já avisei que nós prorrogamos o acesso à plataforma Elefante Letrado gratuitamente para quem está fazendo parte do curso Literatura Digital. Se você não se inscreveu ainda, você pode se inscrever em www.redeleitura.com.br. Fazendo parte do curso, se inscrevendo no curso, você entra para o projeto Rede Leitura e nesse projeto você pode, além de ampliar as suas competências docentes para ensinar leitura para os seus alunos, aumentar a sua renda. Lá no site você tem informações aí sobre isso, tá joia? Quero então, né? Tem mais um último aviso aqui. É que no dia 29 de março, às 19 horas, acontece a segunda aula, né, interativa com Ilan Breman, com o escritor Ilan Breman, aqui também no projeto Rede Leitura. Quero aqui mandar um abraço para todos vocês que participaram dessa live aula, tá? A Pro_Mais está dizendo, já estou inscrita, parabéns, daqui a pouco vai estar lá no curso, lá na plataforma www.rpead, já vão estar os slides do professor Gilberto. Abraço para você, Lígia_Gláucia. Abraço para você, Inácio. Abraço aí também, Jéssica Lima, 41. E abraço também a Amélia.miranda.984-78672. Gente, um forte abraço para vocês. No nome das pessoas que eu aqui citei, né? Eu gostaria de mandar um abraço, saudações aí para todos vocês, produtores culturais, professores que criam aulas muito interessantes, né? Que fazem a educação ser essa experiência realmente transcendental, epifânica. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Olha só, gente, olha, eu estou cheio aqui de poderes aqui como produtor cultural. Gostei demais de participar com vocês dessa live. Daqui a pouco lá está disponível essa live no YouTube e você pode participar do fórum até para dar dicas para a elaboração dos próximos conteúdos. Até mais!